Caso você goste da temática da vida fora da Terra, muito provavelmente já deve ter ouvido falar do paradoxo de Fermi. Essa questão diz respeito a uma indagação feita pelo físico italiano Enrico Fermi, enquanto debatia com colegas numa mesa em 1950. O paradoxo fala sobre a discrepância entre as grandes chances de existirem vidas em outros planetas, por conta do grande número deles, e o fato de que jamais fomos capazes de detectar qualquer sinal de vida fora da Terra. Os números aparentemente não batem. O físico sugeriu que se uma civilização alienígena fosse capaz de viajar a 1% da velocidade-luz, já poderia ter colonizado a Via Láctea pelo menos umas 1000 vezes. Um trabalho que, de certa forma, continuou os estudos nesse ramo. Foi o de Frank Drake. O físico elaborou uma equação cujo intuito era estimar o número de civilizações alienígenas em nossa galáxia. O pesquisador usou para isso várias condições e dados astronômicos. Entretanto, hoje em dia, muitos consideram a equação problemática por conta da arbitrariedade de alguns fatores e também pela suposição de algumas informações que, na verdade, não conhecemos. Bom, dentre as possíveis soluções para o paradoxo de Fermi, uma das mais famosas é a teoria do grande filtro. A teoria reúne todos os obstáculos que tornam o surgimento da vida improvável ou até mesmo impossível fora da Terra. Para que a vida surja de matéria não viva, várias etapas precisam ser concluídas. Para começar, moléculas específicas, como do RNA, precisam surgir em planetas potencialmente habitáveis. Depois, é necessário que surjam as vidas unicelulares, que depois precisam se tornar mais complexas. Além disso, a reprodução sexuada precisa acontecer, e a partir disso, os seres multiplicariam-se e evoluiriam até o ponto de serem capazes de utilizar ferramentas. Depois disso, ainda é preciso que surja uma civilização que avance e se desenvolva a ponto de chegar ao espaço e, assim, começar uma colonização espacial. Só assim que, talvez, ocorreria o contato da tal civilização com outros seres, neste caso, nós. Ou seja, a teoria do grande filtro explica o paradoxo de Fermi, dizendo que as chances de surgimento de vida no universo são baixas. Tão baixas que encontrar outras formas de vida além da nossa é uma tarefa quase impossível. Existem outras respostas para o paradoxo, mas a maioria não é muito plausível. Em um artigo, o bioeticista e futurista George Dvorsky refuta algumas dessas respostas. Será que os aliens não tiveram tempo suficiente para chegar à Terra? Bom, essa é uma solução muito fraca. Na verdade, o paradoxo de Fermi nem considera o tempo um fator. Ele tem 3 premissas. Nossa galáxia está aqui há muito tempo. A vida inteligente foi capaz de surgir quando a galáxia ainda era jovem e os alienígenas tiveram tempo de sobra para visitar, colonizar e até remodelar a Via Láctea. Cada porção dela, inclusive. Planetas como a Terra começaram a aparecer há cerca de 11,2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos após o começo da Via Láctea. Ou seja, houve tempo sim para alienígenas chegarem. Ainda mais quando, em um cálculo recentemente feito, descobrimos que em nossa galáxia pode haver centenas de bilhões de planetas parecidos com o nosso. Talvez as estrelas estejam muito distantes. Então, para George Dvorsky, a solução que envolve o fato de o espaço ser grande demais
Só faria sentido caso todas as civilizações alienígenas achassem isso. E se viagens espaciais fossem tecnologicamente inviáveis. Porém, até nós já conseguimos fazer algumas, não é mesmo? Temos a sonda Voyager, uma viajante do espaço interestelar, além de várias outras ideias sobre como atravessar o espaço. Em breve, é possível que chegue a primeira geração de exploradores do espaço interestelar em forma de sondas de autorreplicação von Neumann. Sim, sondas que produziriam outras ao longo do caminho. Com essa bolha de expansão exponencial, colonizar toda a galáxia demoraria cerca de 10 milhões de anos. Em tempos cosmológicos, não é muito, não. Caso outra civilização antiga tivesse feito isso, poderia ter colonizado a Via Láctea 1.120 vezes ao longo dos últimos 11,2 bilhões de anos. Não, as estrelas não estão muito distantes e o espaço não é tão extenso quando se tem bilhões de anos para trabalhar e um poder de crescimento exponencial à sua disposição. Outra alternativa é que os alienígenas estão evitando contato conosco para nos observar de uma distância segura. O astrônomo John Ball levantou essa hipótese, chamada de hipótese do zoológico, em 1972. Com medo da contaminação biológica e sociológica, eles levam como uma primeira diretriz nos deixar em paz. O problema dessa teoria é que ela parece muito conspiratória, não é não? Além disso, é antropocêntrica. Assume que todos os alienígenas têm as mesmas motivações que nós, em termos éticos, científicos e de recreação, caso uma civilização estivesse avançada o suficiente para chegar em outro planeta. Provavelmente já teria deixado esses ideais, de certa forma, humanos há muito tempo. Ela poderia ser pós-biológica e ter posse de uma superinteligência artificial. Poderia até mesmo ser uma inteligência artificial. Seres humanos, para criaturas avançadas assim, seriam tão interessantes quanto qualquer organismo unicelular. O maior furo dessa teoria, porém, trata-se do fato de ela violar a não exclusividade. Tudo bem, uma civilização pode nos deixar em paz enquanto nos observa. No entanto, haveria outras incontáveis que poderiam tentar contato. Tudo que basta é apenas uma civilização para arruinar o show da hipótese do zoológico. Os ufólogos, por sua vez, tentam refutar o grande filtro, dizendo que os alienígenas já estão aqui. Os avistamentos e casos seriam a prova. Só que há controvérsias. Os discos voadores, geralmente, parecem até mais primitivos que nossas aeronaves. Ainda por cima, os alienígenas avistados geralmente possuem formas muito antropocêntricas. Carl Sagan comenta sobre esses casos de OVNIs, dizendo o seguinte: não há nenhuma lasca, nenhuma fotografia do interior, nenhuma página surrupiada do livro do registro do capitão. Tudo que temos são histórias. Há exemplos de terra remexida, mas eu posso remexer terra com uma pá. Há casos de pessoas que afirmam piscar luzes para OVNIs e os OVNIs responderem com mais luzes. Mas pilotos de aviões também podem piscar de volta, especialmente se eles acham que seria uma boa piada a se fazer com um entusiasta da ufologia. Então, nada disso constitui uma boa prova. Talvez ainda não procuramos por ETs o suficiente. Só estamos escaneando os céus há 60 anos aproximadamente. Há também a possibilidade de que nenhum alienígena esteja transmitindo sinais.
Os extraterrestres podem ser todos xenófobos e, por isso, não usam o rádio. Mas, se eles quisessem chamar nossa atenção, não teriam dificuldades. Bom, uma civilização poderia salpicar a Via Láctea com sondas que ficariam esperando o primeiro sinal de vida inteligente surgir. A sonda, depois de se comunicar conosco, transmitiria um sinal de confirmação de volta para o seu planeta de origem. Como resposta, poderiam talvez transmitir uma onda de rádio muito forte que não passaria despercebida nem por civilizações primitivas como a nossa. Porém, isso só se aplicaria a civilizações muito mais avançadas que a nossa. Bem, o grande filtro e essas outras explicações para o paradoxo de Fermi se mostraram pouco plausíveis. O que continua é a permanente dúvida: onde estão os aliens? Se o espaço é tão grande, hein? Será que estamos sozinhos? Ou será que ainda não achamos nossos companheiros de universo? Bem, as duas opções são assustadoras.